Olá, bom dia a todos. Meu nome é Gisele Vale. Eu sou professora da graduação de Nanotecnologia e da pós-graduação do IMA da UFRJ. E hoje eu vou apresentar para vocês a palestra intitulada Embalagens Alimentícias Ativas, empregando nanotecnologia para efeito antimicrobiano. Vamos começar então. Bom, quem trabalha no ramo da nanotecnologia ou tem algum conhecimento, já sabe que a nanotecnologia, ela abrange as mais diversas áreas do conhecimento, passando pela biologia, pela química, pela física, pela engenharia de materiais, pela informática, pela biomedicina, enfim, são muitas áreas que já são contempladas pela nanotecnologia. E a gente sabe também que quanto mais pesquisas são feitas na área, mais áreas podem ser contempladas pela nanotecnologia. Bem, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente está falando de materiais que possuem propriedades especiais por estarem na escala nano ou na escala nanométrica, que compreende 1/1000º de 1 metro ou 1/1000º de 1 milímetro. Essa escala ela está compreendida entre 0,1 e 100 nanômetros. Como a gente pode ver aqui, está na escala entre a molécula da água e o vírus. As bactérias, por exemplo, que possuem aproximadamente 1000 nanômetros, já estariam fora dessa escala. Bom, de acordo com a FDA, nanotecnologias em alimento é o uso de técnicas ou ferramentas nanotecnológicas e ou adição de nanomateriais, nanocomponentes ou nanoaditivos durante o cultivo, produção, processamento, formulação, acondicionamento ou garantia da integridade de um alimento. Mas aonde a nanotecnologia atua na indústria de alimentos? Bom, os principais setores que a nanotecnologia pode atuar vai desde o melhoramento genético, plantação e cultivo de alimentos, processamento, vida de prateleira, que é o tempo que o material permanece íntegro para consumo, passando também pela biodisponibilidade dos nutrientes, pelo transporte até o empacotamento, onde está inserido o setor de embalagens. Os principais setores de atuação da nanotecnologia de alimentos são a agricultura, o processamento, a nutrição e a embalagem. Na agricultura, a nanotecnologia ela vai atuar no desenvolvimento de novos pesticidas, na engenharia genética, no sistema de liberação de agroquímicos e também no desenvolvimento de sensores para a condição do solo. No processamento, ela atua na nanoencapsulação de aromas e sabores, também como agentes de viscosidade, em nanoemulsões e também na limpeza de equipamentos. Na nutrição, temos o desenvolvimento de nutracêuticos, entrega de nutrientes, suplementação mineral e vitamínica e também purificação de água. E no setor de embalagem, nós temos o desenvolvimento de produtos com proteção UV, antimicrobianos, plástico com elevada propriedade de barreira e também desenvolvimento de dispositivos para segurança e sensor de contaminação. Bom, o mercado global da nanotecnologia em agricultura, ele apresenta para a gente que a nanotecnologia na agricultura, ela pode atuar no desenvolvimento aqui de nanocápsulas contendo pesticidas em seu interior, os quais apenas são liberados no organismo de praga. Isso vai minimizar a contaminação das plantas e também do solo. Também o desenvolvimento de nanosensores capazes de detectar quando o solo precisa de água ou nutrientes, otimizando, assim, o desenvolvimento do plantio. Outra atuação da nanotecnologia na agricultura está na diminuição de perdas pós-colheita, pelo uso de nanopartículas que são pulverizadas sobre frutas e vegetais na hora da colheita para revestir e proteger os alimentos de pragas e micro-organismos. E também no desenvolvimento de nanofertilizantes, que apresentam maior eficiência, com o uso, por exemplo, de nanosferas de um polímero semipermeável, que vai ocorrer a liberação mais lenta e controlada. Assim, a gente tem o prolongamento do efeito da adubação e também a minimização do desperdício da substância no solo, promovendo mais economia
e um menor impacto ambiental. Bom, o mercado global de embalagens, ele assume um papel muito importante na economia mundial, pois representa a terceira maior indústria do mundo, com 2% do produto interno bruto dos países desenvolvidos, exercendo importantes funções nos diversos setores da economia, cujos níveis de produção são utilizados, inclusive, como um indicador econômico. Bom, como a gente pode ver aqui, os Estados Unidos, eles lideram o mercado, né, como mostra aqui nesse gráfico, seguido da China e do Japão. O Brasil, ele aparece aqui em 7º lugar, como a gente pode observar aqui. Mas esse crescimento anual aqui de 6,2%, ele é considerado um fator bastante positivo nesse setor, no desenvolvimento desse setor. Com relação ao tipo de material que é usado na produção de embalagens, nós temos no cenário mundial o setor de papel, cartão e papelão, né, que lidera o mercado, disputando aqui com os plásticos, né? Enquanto o setor de papel, cartão e papelão representa 36%, aqui nós temos o plástico representando 34%. Ou seja, eles disputam esse mercado. Em seguida, nós temos o metal com 17%, o vidro com 10% e outros materiais aqui com uma representatividade menor, em torno de 3%. Bom, já com relação ao Brasil, a gente tem que o mercado dos materiais plásticos domina o setor de embalagem, aqui com aproximadamente 41%. Os materiais celulósicos, né, lignocelulósicos, que são aqui o papelão ondulado, a cartolina e papel cartão e o papel, eles somam 33%. Ou seja, no Brasil, os materiais plásticos lideram esse mercado. Em seguida, nós temos os materiais metálicos, com 15% aproximadamente, 16% aproximadamente. Em seguida, nós temos o vidro, com 6%, os materiais têxteis, com 3%, e a madeira, com 1%. Bom, de acordo com a Anvisa, embalagem para alimentos é o artigo que está em contato direto com os alimentos, destinado a contê-los desde a sua fabricação ou colheita até a sua entrega ao consumidor, com a finalidade de protegê-los de agentes externos, de alterações e de contaminações, assim como de adulterações. Bom, para ser considerado um produto, ser considerado uma boa embalagem, a gente tem alguns requisitos. Que requisitos seriam esses? Bom, a embalagem, uma boa embalagem, ela deve agir como um sistema de barreira para reduzir a passagem de contaminantes para os alimentos, deve ser atóxica, deve manter a qualidade e a segurança alimentar durante o armazenamento e transporte, deve prolongar o tempo de prateleira, impedindo condições favoráveis para o crescimento microbiano, deve fornecer proteção de barreira contra voláteis, dificultar o ganho ou a perda de umidade, ter proteção contra a luz, apresentar informações e identificações de exigências legais e ser resistente a forças mecânicas. Bom, no Brasil, onde existem grandes deficiências na infraestrutura do mercado, as perdas pós-colheitas de produtos frescos pode variar de 25% a 50% para alimentos frescos. O que isso é bem ruim, né? Quando a gente utiliza embalagens convencionais. Isso representa um enorme estrago de alimentos e um considerável prejuízo econômico, tanto para os produtores, como para os consumidores e, por fim, para os consumidores, né? Que é quem paga esse prejuízo. As embalagens nanotecnológicas, entretanto, elas podem ajudar a reduzir esses danos e prejuízos, já que elas apresentam propriedades especiais e diferenciadas por terem essas nanopartículas, né, contidas nesses materiais, elas vão fornecer propriedades especiais, protegendo mais esses alimentos. Bom, em relação aos nanocompósitos poliméricos, que representam uma fatia bem importante no setor de embalagem, a gente pode ver aqui nessa figura que o setor de embalagem tem uma boa representatividade, representando em torno de 22% de todo o nanocompósito produzido, o que é bastante importante também, e daí a importância dos nanocompósitos nesse setor de embalagem.
Bom, quando a gente fala de embalagens, a gente pode dividir em duas categorias. As embalagens que têm função passiva, que são as embalagens convencionais, e também as embalagens que têm função ativa, que têm uma função tecnológica. As embalagens de função passiva, elas têm a função de proteger o alimento dos efeitos ambientais, prolongando a vida de prateleira e evitando danos nos diversos setores até chegar ao consumidor. Já as embalagens de função ativa, que são as embalagens tecnológicas, elas apresentam propriedades adicionais a essas que a gente citou para embalagem convencional, tá? Então, elas vão interagir com os alimentos. Só a título de curiosidade, as primeiras patentes de embalagem tecnológica, elas datam da década de 80 e foram depositadas no Japão e nos Estados Unidos. Bom, de acordo com esse gráfico que mostra a estimativa de receita para o mercado norte-americano para embalagens nanotecnológicas de alimentos, né? Aqui está em milhões de dólares, é possível a gente observar que os 3 tipos de embalagens tecnológicas disponíveis, né? Que são as embalagens ativas, as embalagens inteligentes e as embalagens de entrega controlada de ativos, a gente percebe que as embalagens ativas, que estão representadas aqui por essa barra azul, elas dominam esse mercado. Elas apresentam uma representatividade bem maior comparada com as outras embalagens tecnológicas. Mas o que seriam, então? Qual é a diferença de uma embalagem ativa e de uma embalagem inteligente? As embalagens ativas, elas vão interagir com o alimento ou com o ambiente circundante. Consiste na incorporação de agentes antimicrobianos, absorvedores de odor, de CO2, de emissores de aromas e removedores de etileno. Elas também mudam as condições do ambiente que cerca o alimento, a fim de prolongar a sua vida útil e manter as propriedades sensoriais do alimento e também de segurança. Já as embalagens inteligentes é uma tecnologia interativa com o consumidor e tem a função de informar sobre as funções e propriedades dos alimentos embalados. É um sistema que monitora as condições do alimento, fornecendo informações sobre a integridade da embalagem e qualidade do alimento durante o transporte, armazenamento ou comercialização desse alimento. Se utiliza do uso de sensores, indicadores de tempo e temperatura, crescimento microbiano, danos mecânicos, provas de adulteração e tecnologia anti-roubo. Um bom exemplo de embalagem inteligente são essas etiquetas que foram produzidas pela empresa Togenkyo, que é uma etiqueta que muda de cor, de coloração, né, conforme ela reage com a amônia. Ela vai sendo, com a amônia que é liberada na deterioração desse alimento, e a etiqueta, então, conforme vai reagindo com a amônia, ela vai mudando de coloração, apresentando essa coloração azul, que a gente pode ver aqui. Então, aqui seria a etiqueta de um material íntegro, e aqui seria a etiqueta de um material que já sofreu danos por micro-organismo. Então, a partir do momento que essa etiqueta ela muda de coloração, o código de barra que está contido aqui, ele vai ficar ilegível e vai impedir o escaneamento quando passar lá no caixa, por exemplo. Isso vai impedir que o consumidor leve para sua casa um alimento que não está mais em condições para ser consumido, protegendo assim a saúde do consumidor, tá? Essa etiqueta ela tem o formato de ampulheta, para que o consumidor entenda qual é a sua função. Bom, um exemplo de embalagens ativas, essas apresentam propriedades diferentes. Dentre as características das embalagens ativas, nós podemos citar algumas propriedades como controle antimicrobiano, a captura de O2, remoção de substâncias voláteis indesejadas, absorção de H2O, entre outros. Esses sistemas de embalagem antimicrobiana, por exemplo, eles liberam agentes ativos sobre a superfície de alimentos que são mais suscetíveis ao crescimento microbiano, melhorando assim a relação custo-eficácia dos antimicrobianos. Tá? Os agentes antimicrobianos, eles podem incluir fases nanoestruturadas, como nanopartículas
ou incluídas em nanocarreadores, incorporadas em matrizes de polímero. Materiais antimicrobianos nanoestruturados são mais efetivos que seus análogos microsaturados, devido à alta área superficial, que é a razão volume de nanopartícula e superfície, aumentando assim a sua reatividade, logo a eficácia dessa embalagem. Para a produção de embalagens ativas, são utilizados geralmente nanopartículas específicas, né, que possuem propriedades que tendem a proteger o alimento. Por exemplo, o óxido de magnésio, o cobre, o óxido de cobre, o óxido de zinco, o dióxido de titânio e a prata, por exemplo, apresentam propriedades antimicrobianas. Já a celulose apresenta propriedade de barreira à umidade. A argila apresenta propriedade de barreira a gases, podendo reforçar a atividade antimicrobianas em alguns sistemas, como vai ser apresentado aqui nessa palestra. O dióxido de titânio apresenta resistência à radiação UV e também ação antimicrobiana. Já os nanotubos de carbono e o grafeno apresentam propriedades de barreira e também alguns trabalhos mostram que eles também apresentam atividade antimicrobiana. A incorporação de nanopartículas na matriz polimérica, ela pode se dar junto a 3 estratégias, como, por exemplo, essa primeira, onde a gente tem a incorporação da nanopartícula no interior da matriz polimérica, que a gente pode fazer, por exemplo, por fusão, né, utilizando uma extrusora, ou pelo método de obtenção de nanocompósitos por solução. A gente também pode ter a imobilização das nanopartículas na superfície da embalagem, como mostra aqui essa figura. E também o recobrimento da superfície da embalagem por um filme nanocompósito, como mostra essa outra figura aqui, que pode ser obtido, por exemplo, pelo processo de coextrusão. Bom, essa figura aqui mostra para a gente as principais atividades, né, das principais nanopartículas que são utilizadas. Como elas poderiam estar exercendo essa atividade antibacteriana? Bom, aqui nós temos o óxido de zinco, o dióxido de titânio, a prata, o ouro, a quitosana e o fulereno, que, de acordo com a literatura, pode causar a destruição e o mau funcionamento da membrana celular. As partículas de prata e fulerenos também podem causar perturbações no transporte de elétrons e produção de energia. As partículas de dióxido de titânio, por exemplo, estariam atuando na produção de espécies reativas de oxigênio. Já a quitosana, na inativação de enzimas celulares. E a prata e a quitosana também poderiam estar atuando na inibição da replicação do DNA. Aqui são algumas teorias, né? Algumas sugestões, porque a maioria dos mecanismos ainda não está totalmente elucidado. Bom, a nanopartícula de prata, ela exerce, né, já algumas dezenas de anos, já são estudadas e sabe que ela tem uma ação antimicrobiana muito forte, tá? Já é comprovada a eficácia das nanopartículas de prata contra mais de 600 espécies de bactéria. Além disso, as nanopartículas de prata apresentam também atividade antifúngica, como, por exemplo, para a Cândida albicans e Aspergillus niger, e também atividade antileveduras e antivirais. Além disso, as nanopartículas de prata, elas apresentam estabilidade química, maleabilidade e flexibilidade, elevada condutividade elétrica e térmica e também atividade catalítica. Bom, um trabalho que foi realizado aqui por Li e colaboradores, que utilizou a nanopartícula de prata em matriz biodegradável de pululam e mistura de pululam e pectina após 24 horas de incubação a 37 graus contra 5 espécies de bactérias, como a gente pode observar aqui, entre elas as principais, né, os principais patógenos presentes em alimentos. A gente pode ver aqui por esse gráfico que apresenta a zona de inibição, que quando a matriz de pululam, pectina e mistura de pululam, pectina foi testado como agente antimicrobiano, não houve nenhuma formação da zona de inibição. Mas quando foi adicionado a essas matrizes, a matriz de pululam e a matriz de pululam,
e pectina, quando as nanopartículas de prata elas foram adicionadas, foi visto zonas de inibição nesses materiais, comprovando a eficácia da nanopartícula de prata para esses sistemas. Aqui também a gente mostra o total de células viáveis, né? Quando pululam, pectina e a mistura foi avaliada, a gente percebe que houve o crescimento dos micro-organismos, de todos os 5 micro-organismos, ok? E quando as nanopartículas de prata foram adicionadas na matriz de pululam, não houve nenhum crescimento, e também na matriz de pululam com pectina também não foi observado nenhum crescimento microbiano, comprovando a eficácia das nanopartículas de prata para esses sistemas. Bom, uma outra nanopartícula também bastante estudada devido às suas propriedades, principalmente antimicrobianas, dentre outras, é o óxido de zinco. Tá? O óxido de zinco, ele apresenta propriedade antimicrobiana, é uma nanopartícula de baixo custo, de biocompatibilidade, é considerado pela FDA como material seguro, ou seja, ele é atóxico, ele tem boas propriedades mecânicas, como, por exemplo, um módulo elástico de 100 gigapascal e dureza de 5 gigapascal, tem um baixo coeficiente de expansão térmica, alta condutividade elétrica, é resistente à radiação, à proteção UV, por exemplo, e essas são algumas das características dessa nanopartícula que é tão empregada em nanocompósitos. Bom, nesse trabalho aqui, que foi realizado por Marta Fiedot, a gente observa que a nanopartícula de óxido de zinco, né, foi utilizado em 3 tipos de polímeros têxteis, o PET, o polipropileno e a poliamida, para Escherichia coli e S. aureus. Aqui a gente tem o resultado para aureus e aqui para E. coli. O que a gente pode observar aqui? Antes da incubação ou da incubação do material sem o óxido de zinco, a gente tem um crescimento microbiano considerável, tá? Aqui em roxinho, nós temos o material, né? Os têxteis após 2 horas de incubação. E a gente percebe o quanto que reduziu o número de micro-organismos. E aqui, em azulzinho, nós temos após 5 horas, que a gente também observa essa redução bastante considerada. Ok? Aliás, uma redução ainda mais importante para 5 horas do que quando foi testado para 2 horas. E aqui nós temos também o resultado para E. coli, que apesar, né, de não ter sido tão eficiente como para S. aureus, a gente também observou, aqui foi feito o teste apenas com 2 horas, né, em tecido modificado com óxido de zinco, e a gente observa esse decréscimo importante aqui no crescimento microbiano, também para E. coli. O outro trabalho que utilizou a partícula de óxido de zinco foi feito aqui com goma Shiraz, numa mistura com gelatina, utilizando o óxido de zinco nas proporções de 1, 3 e 5%. E como a gente pode observar aqui no teste, né, que utiliza aqui esse meio de cultura, tanto para E. coli quanto para aureus, foi utilizada a concentração de 1, de 3 e de 5%, e a gente pode observar a formação do halo de inibição, tá? E foi observado um halo de inibição de tamanho crescente conforme foi se aumentando a concentração do óxido de zinco, como pode ser visto melhor aqui na plotagem, tá? Aqui está mostrando para a gente como foi a relação para S. aureus e aqui para E. coli, e a gente observa que conforme aumentou a quantidade da nanopartícula de óxido de zinco, houve também um aumento da inibição. Carvalho e colaboradores estudaram a ação de inibição na taxa de crescimento de Escherichia coli em filme de PET revestido com óxido de zinco. Em diferentes espessuras, tá? Eles fizeram filmes aumentando a espessura desses filmes, que foi o diferencial desse trabalho, e fizeram estudo para Escherichia coli. O crescimento bacteriano ele foi avaliado por mais de 24 horas, até que o cultivo atingisse a fase estacionária, que é onde não tem mais o crescimento microbiano.
Bom, a primeira figura, ela mostra a densidade ótica em função do tempo. Considerando que a densidade ótica ela é proporcional ao número de micro-organismos no meio de cultivo, valores mais baixos de densidade ótica significa um número menor de micro-organismo ali no meio. É possível observar aqui por essa figura que os filmes com maior espessura, eles apresentaram uma menor densidade ótica. Logo, eles tiveram uma melhor atividade antimicrobiana. Aqui, nessa figura aqui ao lado, a gente pode observar também, né? Aqui a gente tem o tempo de geração por hora, e aqui a gente tem o aumento da espessura do filme, que foi até 600 nanômetros, e a gente pode observar uma atividade bem efetiva aqui a partir, né, de 200 nanômetros. Com 300, 400 e 600, já teve uma estabilidade nessa atividade, ok? Então, essas foram as melhores espessuras, né, do filme de PET com óxido de zinco para a atividade antimicrobiana numa matriz de PET. Bom, esses autores, eles concluíram, também ao final do teste, que também houve diminuição em torno de 45% na quantidade de bactérias nesse meio de cultura. E essa característica ela é muito importante para aplicações em embalagens para alimentos, porque há uma redução da carga microbiana. Assim, a gente consegue uma melhor proteção para o alimento. Um outro trabalho que utilizou o óxido de zinco na proporção, aqui em várias proporções, mas aqui nessa figura ele mostra a proporção de 5%. Foi feito em matriz de polipirrol e quitosana contra 4 espécies de bactéria, que são essas que estão aqui, S. aureus, P. aeruginosa, E. coli e Bacillus cereus. Bom, essa figura ela mostra para a gente, né, que com 5% de óxido de zinco houve halo de formação de inibição aqui para todas as amostras de bactéria, nos 4 tipos de meio de cultura, tá? E foi visto também, apesar dele ter mostrado apenas essa figura com 5% de óxido de zinco, foi observado também em outras proporções, para 10%, para 15% e para 20%, que também houve a formação do halo de inibição. E como a gente pode ver, foi observado uma tendência no aumento do tamanho do halo de inibição, conforme foi aumentado a concentração do óxido de zinco. Então, os autores concluíram que para proporções maiores, a atividade antimicrobiana do óxido de zinco, ela foi mais efetiva, ok? Bom, uma outra nanopartícula também bastante interessante e utilizada para embalagens é o dióxido de titânio. O dióxido de titânio, ele apresenta, além da atividade antimicrobiana, muito importante atividade, inclusive, ele vai apresentar excelentes propriedades para aplicação em ótica, fotônica e eletrônica. Ele também é considerado um material de baixo custo, ele é um material de baixa reatividade, é atóxico, é ambientalmente amigável, apresenta boas propriedades mecânicas, baixo coeficiente de expansão térmica, alta condutividade térmica e também tem forte absorção UV. Nesse trabalho realizado aqui por Zhang e colaboradores, ele utilizou aqui uma matriz de quitosana. Ele testou a quitosana pura, que, como a gente sabe, esse polímero ele também apresenta propriedades antimicrobianas, e ele testou esse filme quando adicionando 10% de dióxido de titânio. E a gente pode observar aqui nessa figura que quando a quitosana foi testada, ela apresentou uma certa atividade antimicrobiana, como a gente pode ver pela redução do número de células viáveis. Mas quando o dióxido de titânio, aqui na linha azul, foi adicionada, essa atividade ela foi muito mais pronunciada, como a gente pode observar pela queda pronunciada aqui dessa curva, comprovando que o dióxido de titânio, ele maximiza essa ação antimicrobiana da quitosana. Outro trabalho realizado testando, né, a atividade antimicrobiana do dióxido de titânio foi feito com matriz de AELO, que é um polímero termorrígido de óleo de semente de linhaça, epoxidado e acrilado. Foi testado esse nanocompósito, né, de AELO-TiO2, tanto para S. aureus
quanto para E. coli. Bom, os autores, eles fizeram algumas concentrações, né, de dióxido de titânio e foi observado tanto em fase escura, que eles chamaram na ausência de UV, quanto na presença de radiação UV, eles observaram que conforme se aumentava a quantidade de dióxido de titânio, a atividade antimicrobiana, antibacteriana, também era aumentada. Isso foi observado tanto para S. aureus quanto para E. coli, apesar de que os resultados de E. coli foram um pouco menos importantes, um pouco menos pronunciado, mas o comportamento se manteve, de forma que das duas fases, né, tanto na fase com irradiação UV, quanto na fase escura, o aumento da quantidade, da proporção de dióxido de titânio levou ao aumento da atividade antimicrobiana. Um outro trabalho também bastante interessante foi quando esses autores aqui, Ariou e colaboradores, fizeram comparando a atividade antimicrobiana do óxido de zinco e do P105, que é uma mistura de TiO2 e prata, na proporção de 95,5%, na matriz de LDPE. Como a gente pode observar aqui por meio desse gráfico, aqui nós temos o LDPE puro. Aqui nós temos, por exemplo, o LDPE com 1% de óxido de zinco. E a gente pode observar que nessa concentração, o material não apresentou uma atividade antimicrobiana, já que o número de células permaneceu praticamente o mesmo comparado ao polímero puro. Já quando ele utilizou o óxido de zinco na proporção de 0,25%, a gente pode observar aqui uma queda importante. A gente pode inferir, entretanto, que nessa proporção aqui de 1%, por exemplo, pode ter ocorrido a aglomeração dessas nanopartículas e isso prejudicou a atividade antimicrobiana nesse filme. Comparando com a outra nanopartícula, né, que foi utilizado, que é a mistura de dióxido de titânio com a prata, foi observado um aumento significativo na atividade antimicrobiana. Aqui, entre as duas nanopartículas testadas, a gente pode observar que a partícula P105 ela foi mais efetiva. Quando utilizou 1,5 dessa nanopartícula, houve uma queda bem importante no número de células viáveis, e quando utilizou 5%, uma quantidade assim bem superior, houve uma redução ainda mais importante. Então, aqui a gente pode inferir, né, que não houve esse problema da aglomeração das nanopartículas e que essa nanopartícula ela atuou de forma bastante efetiva na matriz de LDPE. Bom, apesar da argila não ser utilizada como agente antimicrobiano, alguns trabalhos que têm sido relatados na literatura têm mostrado que as argilas elas podem potencializar a atividade antimicrobiana de alguns outros agentes antimicrobianos. Por exemplo, nesse trabalho, de Ares e colaboradores, foi feito um filme de quitosana de poliálcool vinílico nas proporções de 10, 20 e 30%, e foi adicionado a montemorilonita, né, que é uma argila, tanto sódica quanto a organomodificada, na proporção de 5%. E foi testada a atividade antimicrobiana desses materiais para a Escherichia coli. Bom, de acordo com esse gráfico aqui apresentado, né, aqui nós temos o material controle, a gente pode observar que quando a quitosana, aqui é a quitosana, quando foi adicionado o poliálcool vinílico na proporção de 10, de 20 e de 30%, não foi visto nenhuma inibição importante dos micro-organismos. Já quando foi adicionado a montemorilonita, nas proporções de 10, 20 e 30%, tanto a montemorilonita sódica quanto a montemorilonita organomodificada, que está nessa barrinha mais escura, houve um aumento considerável comparando com a matriz sem a montemorilonita. Ok? E a gente pode observar que para a argila organomodificada, esse resultado foi ainda mais importante. Nesse caso aqui, do nanocompósito feito com a quitosana, o poliálcool vinílico a 10% e a montemorilonita organofilizada a 5%, a gente obteve uma inibição
de 44% e 53% aqui para as duas argilas, né? A sódica e a organicamente modificada, o que foi um resultado bastante importante, se comparado principalmente à quitosana pura. A gente quase que dobrou, né? A gente praticamente teve, a gente dobrou o valor aqui da inibição. Bom, aqui nós temos então um outro exemplo que mostra a argila como potencializador, né, da ação antimicrobiana em sistemas que já contêm algum agente antimicrobiano, como foi visto aqui nesse trabalho de Polka e colaboradores, onde ele utilizou uma matriz de LDPE e como agente microbiano o dióxido de titânio a 1,5%. E como a gente pode observar aqui, o teste foi feito tanto para Escherichia coli quanto para Staphylococcus aureus, e a gente pode observar aqui na linha azul, onde a gente tem só a matriz de LDPE, em que o número de colônia, de unidade formadora de colônia, é bastante alto. Aqui na linha vermelha, nós temos a matriz de LDPE com 1,5 de dióxido de titânio, e a gente pode observar uma queda significativa aqui na unidade formadora de colônias, ou seja, no número de células viáveis nesse sistema. E quando ele adicionou, aqui nesse sistema já na linha verde, quando ele adicionou 5% de argila, foi observado pelos pesquisadores uma queda ainda mais pronunciada, mostrando mais uma vez que a argila ela pode ser utilizada em sistemas para potencializar a ação antimicrobiana em sistemas que já têm algum componente que tem essa atividade. O mesmo comportamento foi observado aqui para Staphylococcus aureus. Bom, agora, uma nanopartícula que não é tão utilizada como a prata, o dióxido de titânio, o óxido de zinco, mas que também tem mostrado em alguns trabalhos uma atividade bem interessante, é a nanopartícula de cobre, ou de óxido de cobre. Nesse trabalho aqui, feito por Shankar e colaboradores, ele utilizou a nanopartícula de óxido de cobre. Ele testou em 5 matrizes poliméricas biodegradáveis para E. coli e para L. monocitogenes. E foi observado aqui, ó, na primeira linha, nós temos a amostra controle, que não tem nenhum agente antimicrobiano. Aqui nós temos a quitosana e aqui nesses demais nós temos a presença do óxido de cobre. E como a gente pode observar aqui, para E. coli, a partir de 3 horas, para a matriz de alginato, carrá, quitosana e celulose microcristalina, a partir de 3 horas já zerou o número de células viáveis. Ou seja, a gente chegou a 100% aqui da eficácia do óxido de cobre nessas matrizes a partir desse tempo de 3 horas. Um comportamento parecido foi observado para L. monocitogenes, mas, entretanto, para essa colônia de bactérias, esse comportamento foi observado a partir de 6 horas, para as mesmas matrizes, alginato, carrá, quitosana e celulose microcristalina. Para ambos os testes, ambas as colônias de bactéria, esse resultado foi muito interessante e é considerado um tempo, tanto 3 como 6 horas, um tempo bem reduzido para zerar o número de colônia de bactérias viáveis. Bom, um outro trabalho, só que aqui utilizando a nanopartícula de cobre em matriz de LDPE, nesse trabalho foi utilizado a nanopartícula de cobre nas concentrações de 0,5% até 3%, tanto para E. coli quanto para S. aureus. E a gente pode observar, por meio aqui dessa figura, que em todas as formulações, a partir aqui do número 1, né, que começa com 0,5%, mas que para todas as formulações contendo a nanopartícula de cobre, de 0,5% a 3%, houve a formação do halo de inibição, como a gente pode observar, tanto para E. coli, aqui na letra A, quanto para S. aureus, aqui na letra B. E foi observado aqui, o autor, né, ele plotou esse gráfico, e ele mostrou que, conforme foi aumentando a proporção da nanopartícula de cobre na matriz de LDPE, foi observado um aumento da efetividade
dessa nanopartícula na matriz de LDPE, sendo que aqui a gente tem um número de dias, então ele teve o melhor resultado com 2 dias. Apesar de ele ter plotado apenas esse gráfico aqui para E. coli, ele colocou uma tabela no artigo que mostra que o mesmo comportamento foi observado para S. aureus também. Conforme foi aumentando o número, a concentração da nanopartícula, foi aumentando o tamanho do halo, ou seja, a efetividade da atividade antimicrobiana dessa nanopartícula de cobre. Bom, essas são algumas informações que eu estaria aqui, né, disponibilizando e compartilhando com vocês. Eu queria agradecer a presença de todos. O meu e-mail é gisele@ima.frj.br e vocês podem me enviar e-mail. Eu estou à disposição para colaborar. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.